Deixa eu abrir meu arquivo aqui. A minha cola. Tudo bem. Boa noite, já estamos ao vivo. Em nome do projeto Audiovisuais, Culturas, Interculturas e Outras Artes, queria dar boas-vindas a todos para a primeira atividade do projeto, que é a mostra Lixo.doc. A ideia geral desse projeto é utilizar o audiovisual para discutir e fomentar discussões sobre problemas da nossa sociedade contemporânea. E o tema que a gente, né, com o qual nos deparamos aí e que escolhemos para o primeiro ciclo é o lixo, né, um problema bastante presente aí no nosso dia. E para abrir esse ciclo, abrir a nossa amostra, então nós convidamos o professor Júnior Garcia, do Departamento de Economia aqui da Universidade Federal do Paraná, e o professor Alex Kutsky, do curso de Informática, aliás, do técnico em Administração e Desenvolvimento de Sistemas do setor de Educação Profissional e Tecnológica, também da Universidade Federal. Hoje, excepcionalmente, a nossa live está sendo transmitida pelo canal do Cinema Ibero-Americano. Nós só abrimos o canal do projeto ontem e no YouTube coloca uma limitação de tempo. O canal tem que estar aberto pelo menos há 24 horas para, então, nós podermos realizar lives e postar coisas, né? Eu vou fazer uma breve apresentação, então, dos professores e depois eu passo a palavra, então. O professor Júnior Garcia, ele é professor do curso de graduação em Ciências Econômicas e também do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Ele é bacharel em Ciência Econômica também pela Universidade Federal, mestre em Desenvolvimento Econômico, Agrário e Agrícola pela Unicamp e doutor em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pela Unicamp. Ele é coordenador do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica, GEMAECO. Nós já passamos o link aqui no chat, né? Nós recomendamos que vocês acessem e sigam também o GEMAECO. Ele é diretor executivo da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, ecoeco.org, e é pesquisador do NESD, Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica da Universidade Federal. Ele também atua nas áreas de macroeconomia econômica, macroeconomia ecológica, economia ecológica, economia aplicada, economia agrícola, agrária, agrícola e regional e valorização e gestão dos recursos naturais. O professor Alex, ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Informática também pela Federal do Paraná e doutor em Informática pela Universidade Federal do Paraná. Ele é professor já mencionei, do TADES, né, do curso técnico, tecnólogo em Administração e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Federal e trabalha na área de Ciência de Computação, a ênfase em Informática Educacional, mediação de erros, simulação, psicologia histórico-cultural e ensino-aprendizagem de redes de sensores. Hoje nós vamos discutir o filme Obsolescência Programada. Então, eu passo a palavra para o professor Júnior Garcia, inicialmente. Por gentileza, professor. Obrigado, Inácio. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa do projeto de extensão. Sem delongas, né?
farei algumas considerações, né? Temos que considerar que o tema central do filme, né, do documentário Obsolescência Programada, é justamente que existe, né, que os setores econômicos, de maneira planejada e relativamente coordenada, eles determinam a vida útil dos nossos bens. Né? Nós estamos falando praticamente dos bens. E eles determinam essa vida útil com o objetivo de estimular o consumo, ou seja, eles encurtam a vida útil dos nossos bens. Claro que o documentário, ele trata de um tema, de um conjunto de bens específicos, os bens eletrônicos, mas nós precisamos fazer uma reflexão e estender essa obsolescência para todos os bens da economia. E se nós pensarmos, é capaz até mesmo de avaliarmos, entre aspas, obviamente, que alguns serviços também têm esse caráter de obsolescência também para justamente estimular o consumo. Sei que é algo mais abstrato, mas eu quero colocar alguns conceitos, algumas considerações para que vocês tentem refletir nesse sentido de que nós, na verdade, vivemos numa sociedade, numa economia com a premissa do descarte, do uso imediato, daquilo imediato e crescente e contínuo, que só aquilo que está associado a valor econômico ou valor de troca, de fato é considerado na sociedade, é considerado como produtivo, como que contribui para o bem-estar, e nada daquilo que não tem esse valor de troca é como se não existisse na economia, tá bom? E é nesse sentido que eu quero fazer algumas observações. Primeiro, alguns conceitos. Economia, na verdade, nós temos vários significados, e é importante que esteja claro o que é economia. Eu vou tratar com vocês, em grande medida, de economia no sentido de sistema econômico. Daqui a pouco eu defino o que é sistema econômico. Então, em alguns momentos, quando vocês ouvirem economia, basicamente estou tratando de sistema econômico. Mas cabe destacar o seguinte, que economia, ou sistema econômico, não é sinônimo de mercado. Ou seja, não são iguais. Tampouco economia também é um sistema político. É sinônimo de sistema político. São conceitos completamente distintos. E o mesmo vale que economia não é sinônimo de capitalismo. Existe, especialmente vamos dizer assim, nos debates um pouco mais críticos, de que tudo se resume ao capitalismo. Parece que a humanidade surgiu no capitalismo, como se não existisse passado, como se não existisse milhares de anos de história humana sem capitalismo, que é interessante. E que essa sociedade sem capitalismo, ela também entrou em colapso, ou melhor, estas sociedades. Tem um livro muito interessante, que é o Colapso das Sociedades, das Civilizações, que ilustra muito bem isso. Como sociedades antigas também entraram em colapso. E algumas delas, inclusive, pela questão ambiental. Então, associar apenas ao capitalismo, eu entendo como um grande reducionismo do debate e um grande reducionismo dos desafios que estão postos, como se apenas a superação do capitalismo fosse a solução, o que talvez não seja. E nesse sentido, dos conceitos ainda que eu quero colocar para vocês, o sistema capitalista, ele não é sinônimo de sistema econômico, mas ele é um sistema econômico. Isso é importante, eu sei que acaba confundindo, mas é porque, na verdade, nós temos vários sistemas econômicos. A questão é que o sistema capitalista, ele não é o único sistema econômico já inventado pela sociedade. Nós temos vários sistemas econômicos, como, por exemplo, o sistema de bases baseada na escravidão, o feudalismo, a economia, o sistema econômico baseado na coleta e na caça, né, dos coletores e caçadores, e assim vai, nós temos vários. Nem mesmo, como eu destaquei, é o único sistema econômico em uso hoje na sociedade, em pleno século XXI.
Na verdade, a economia no século XXI, ela é organizada por vários sistemas econômicos, dentro e fora do capitalismo. Isso que é interessante. Nós temos outros sistemas econômicos que não seguem a lógica capitalista. Então, por exemplo, a educação oferecida dentro do setor público. Ela não segue a lógica capitalista. O governo não constrói uma universidade visando a maximização do lucro, a cobrança de mensalidades, nada disso. Qual que é a lógica capitalista? Maximizar o lucro via venda de mercadoria no mercado. E o setor público oferece uma quantidade imensa de serviços não baseados nessa lógica. Se tem o setor público, que eles são mais evidentes, mas nós fazemos isso diariamente. A pandemia reforçou ainda mais isso. Quando você acorda pela manhã e prepara o seu café, você faz isso a partir da lógica capitalista? Ah, vou fazer o café pensando na maximização do lucro. Vou vender o café na rua. Não. Isso é um sistema econômico também. Se não é você que faz, é sua esposa, é sua mãe, não interessa quem faz dentro da sua casa. A questão é que a lógica que está ali não é a lógica capitalista. Então, isso é muito importante. Então, o sistema econômico, na verdade, ele é um instrumento que a sociedade utiliza, ou uma comunidade. Na verdade, o sistema econômico, você precisa ver ele de uma perspectiva também coletiva. Tá bom? Ele auxilia na alocação dos recursos e na distribuição dos benefícios. E por que ele faz isso? Porque ele nos auxilia isso. Ele nos auxilia para nós resolvermos um problema muito grave na nossa sociedade, desde quando surgiu a primeira pessoa nesse mundo, que são os problemas econômicos básicos, na verdade, fundamentais. É o provimento dos meios para a sobrevivência humana. Alimentação, vestimenta, proteção, nós usamos vestimenta, mas é proteção, segurança, moradia e assim por diante. E tudo isso nós realizamos via sistema econômico. Pode ser capitalista ou não. E é isso que é interessante que nós passemos a considerar. Que não temos apenas o sistema capitalista, que na verdade temos múltiplos sistemas econômicos. A economia não define quem deve ou não ter acesso aos benefícios. Isso é algo muito importante. Por mais que fale, né, que nós temos como senso comum, de que é o capitalismo que determina quem tem ou não tem acesso, de que qualquer outro sistema econômico determina quem tem acesso ou não aos bens e serviços, na verdade, essa é uma decisão da sociedade. É a sociedade que determina quem tem acesso aos benefícios. Veja, podemos citar novamente o caso dos bens públicos. A sociedade decidiu que vale a pena o Estado oferecer bens públicos sem a cobrança de uma taxa. Ou seja, não é o poder de compra que determina quem vai ingressar na universidade, mas outros critérios. Por exemplo, o vestibular. Então, qual é o objetivo da economia, ou seja, do sistema econômico? Esse provimento dos meios para a sobrevivência. Portanto, não é a geração de emprego. O objetivo da economia não é gerar emprego, nunca foi. Na verdade, o objetivo da economia nunca foi criar trabalho. Por mais que nós tenhamos, eu não quero entrar nessa... E veja que essa questão é fundamental. Uma das motivações para a obsolescência programada é justamente que, se você reduzir o consumo, você reduz a produção, você aumenta o desemprego. Então, usa-se a justificativa do desemprego para manter a economia do descarte, para não mudarmos o paradigma econômico vigente, de uma economia mais perene, de uma economia mais sustentável, que respeite o meio ambiente, que respeite as pessoas. Claro que, em certos momentos, trabalhar é bom. Não podemos negar. Isso dá um sentimento de comunidade, de contribuição. Mas eu quero perguntar, colocar de reflexão para vocês. Quem gosta 330 dias por ano, ou até um pouco menos, tirando o domingo e as férias, para quem tem férias, 300 dias.
Quem gosta 300 dias por ano, dedicar 10 horas por dia, colocando o deslocamento, 10, 11 horas por dia, da sua vida para trabalhar. E veja, aqui eu estou falando do trabalho econômico. Para aqueles que são pais e mães, você tem trabalho de 24 horas, que é, por exemplo, a criação dos filhos, os cuidados com a casa, o exercício da cidadania. Ou seja, você tem tantas tarefas que, na verdade, hoje nós vivemos para trabalhar. Então, veja, nós temos que fazer uma reflexão mais estrutural do objetivo real da economia. De que ela não está aqui para criar emprego, ela está aqui para auxiliar a sociedade no provimento dos seus meios. Então, a obsolescência programada, na verdade, vai totalmente contrária a isso. Nós temos um falso sentimento de que buscar a geração de empregos estaria, de fato, contribuindo para o bem-estar. Só que, veja, toda uma história da humanidade, nós já tivemos colapsos, nós temos desemprego, nós temos pobreza, apesar de toda a tecnologia que nós temos, nós não resolvemos os problemas básicos fundamentais. Hoje no Brasil temos 14 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema. Um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, de produtos agropecuários. Então, que economia nós temos? A economia do descarte, a economia do consumo dos bens posicionais, tudo aquilo que o documentário mostra. Mas nós precisamos ir além disso. Por exemplo, no documentário tem o caso da impressora. Mas a pergunta antes é o seguinte: precisamos de uma impressora? Antes de ter a impressora, de discutir a obsolescência da impressora, precisamos ter a impressora? Nós não fazemos essa pergunta. Se nós precisamos ter determinados bens. Quando eu falo ter, é ter a posse. Nós não fazemos essa reflexão. Nós nem nos perguntamos qual é o objetivo dos bens. Nem isso nós nos perguntamos antes de comprar um bem. O objetivo dos bens é nos permitir acessar os serviços oferecidos por ele. Então, por exemplo, eu não compro um notebook para ter o notebook. Eu compro o notebook pelos serviços que esse notebook é capaz de oferecer para mim. A questão é, para qualquer serviço que eu preciso ter a posse do bem, a propriedade privada deste bem? Você já imaginou se todo mundo que precisasse do ensino superior precisasse comprar uma universidade? Não, nós compramos uma universidade. Nós usamos ela de maneira coletiva, cooperativa. Será que nós não podemos estender esse uso comum para outros tipos de bem? Reduzindo a necessidade da propriedade? Essa é uma questão que não está no documentário, mas ela é importante. Por quê? E aí eu já vou meio que direcionando para uma conclusão, mas para um tema muito importante, que é a interface biofísica da economia, ou seja, a interface do sistema econômico. A economia, na verdade, ela é um subsistema aberto ao fluxo de matéria e energia que vem do subsistema natural, que é fechado, ele só recebe energia solar. Então, o que acontece? O subsistema econômico, ele tem um limite à sua expansão, porque o subsistema econômico também é biofísico, matéria e energia. Só que como ele é sustentado por um subsistema fechado, nunca que esse sistema pode ser maior do que o sistema que o sustenta. Pense o seguinte, se o seu coração fosse maior que o seu corpo, você morreria. Simples assim. Então, existe um limite a esse crescimento. Além disso, por ser um sistema aberto ao fluxo de matéria e energia, a análise deve partir da primeira e da segunda lei da termodinâmica, a lei da conservação de energia e a lei da entropia. A lei da conservação de energia, todo mundo já sabe que é, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Ou seja, para produzir e para ofertar qualquer bem ou serviço, nós precisamos de matéria e energia transformada. O problema é que esse processo de transformação
energético e de matéria está sujeita à segunda lei da termodinâmica, a entropia, que diz que qualquer processo termodinâmico ele não é 100% eficiente, ou seja, temos resíduos. Portanto, aquela solução mágica pintada aos quatro ventos na mídia, de que nós podemos produzir com zero poluição ou zero resíduos, é mentira. A lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, mostra que isso é impossível. Do mesmo modo que o consumo, sem gerar poluição, é impossível. Então, falar em tecnologia verde, em consumo sustentável, em consumo de qualquer natureza, é falso. Na verdade, a sustentabilidade ela deve ser vista em perspectiva da capacidade de suporte do ecossistema global. É assim que nós vemos a sustentabilidade. E não em função só da redução dos impactos de determinados produtos ou de determinados processos produtivos e de determinados produtos consumidos. Não adianta de nada você minimizar o impacto se você aumenta a escala de consumo. O impacto acumulativo é muito maior do que o impacto individual. Então, primeiro, nós temos que considerar esses limites à expansão biofísica do planeta. E com isso, nós devemos conduzir uma reflexão séria sobre a possibilidade de uma sociedade sem crescimento. E aqui, crescimento, não estou falando do crescimento do valor de troca, do valor monetário. Eu estou falando do crescimento de um sistema biofísico, ou seja, crescimento do fluxo de matéria e energia. De nada adianta você adotar, por exemplo, o carro elétrico e continuar aumentando a produção de carro elétrico. Pense agora se o Brasil tivesse, hoje, 2021, se o Brasil tivesse uma frota de 20 milhões de carros elétricos. Nós estávamos sem energia, porque nós estamos à beira de um apagão. Onde está a solução? Mas os carros elétricos não são sustentáveis? Só que eles seriam alimentados com energia termoelétrica, com a bandeira, né, de energia que nós estamos pagando hoje. Então, quem sai com o carro elétrico hoje está contribuindo para esse caos do sistema elétrico. Mas é culpa dele? Não. É culpa de uma sociedade que não faz uma reflexão crítica e busca os meios mais fáceis para a solução de problemas complexos. Veja o caso de Curitiba. Eu vi um comentário aqui, boa noite desde Curitiba. Veja o caso de Curitiba, de como nós não respeitamos a capacidade de suporte dos ecossistemas. Para nós sairmos do rodízio hídrico, nós precisamos que os reservatórios alcancem 80% da capacidade. Olha o ponto em que nós chegamos. Nós temos que manter, em média, 80% de capacidade para retirar o risco de racionamento. Isso reflete como nós não respeitamos a capacidade de suporte dos ecossistemas. Então, desse modo, para encerrar, e só depois eu quero fazer uma observação para vocês, depois eu vou enviar o link, a sociedade e a economia devem respeitar, na verdade a sociedade, porque lembre que a sociedade é que cria a economia. A economia não tem vida, a economia não existe sem pessoas. Então, você colocar a culpa num ente que não existe, que não tem consciência, é se furtar de suas responsabilidades. Então, a sociedade, nós, pessoas, devemos respeitar a capacidade de suporte do sistema natural. A sociedade precisa, por mais doloroso que seja, reconhecer que existe um limite à expansão da produção e do consumo de bens e serviços econômicos. Se nós tivermos essa consciência coletiva, a tal da obsolescência programada, que é uma estratégia de um grupo mínimo de pessoas na sociedade que conduzem isso, ela não se sustenta. Porque é a sociedade que determina o que vai ou não, de fato, valer na economia. Porque a economia é uma criação humana e não é de propriedade de ninguém, embora tenhamos esse comportamento. Mas é porque a sociedade deixa, a sociedade aceita, porque é mais cômodo você
colocar a responsabilidade nos outros ou nas outras, do que colocar a responsabilidade em si mesmo, que você também é parte do problema, portanto, você é parte da solução. E com isso, eu encerro. Eu só queria destacar o seguinte, eu tenho um texto de opinião chamado Consumo Consciente, em que eu chamo a atenção nesse texto como a sociedade não sabe, não consegue visualizar as consequências de você também incentivar o consumo consciente numa sociedade que não está preparada para isso. As consequências são até piores do que nós temos vivido hoje. Eu vou colocar no chat ali depois, vocês compartilhem, chama-se Consumo Consciente, o nome do texto. Tá bom? Eu tinha mais coisas para falar, mas não quero estender, quero deixar um pouco para o debate, e aí eu posso tratar de algumas questões que eu tinha levantado, tá bom? Obrigado, espero que tenha dado alguma provocação aí para vocês. Ok, muito obrigado, professor. Então, eu passo agora a palavra ao professor Alex para as suas considerações. Beleza, muito obrigado, boa noite a todos e todas. Agradeço já, né, o convite para tratar desse tema tão relevante, tão difícil, né, e já agradeço a exposição do professor Júnior aí, que bela exposição, desmistificando muita coisa, trazendo pontos, nossa, fundamentais. Acho que vai dar, já tem algumas perguntas aqui, vai dar uma ótima discussão. Do meu ponto de vista, como bem colocado já, eu sou professor do curso, uma pequena correção, é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Aqui. Então, eu vivo desse lado da tecnologia, né? Sou muito mais de como foi tratada no documentário, no sentido que o professor bem colocou, de que o documentário foca na questão de bens de tecnologia. Então, eu acho que eu vou dar algumas provocações e um parecer desse sentido. Acho mais que, claro, já ficou muito bem exposto de que a obsolescência programada é um problema de diferentes níveis, né? Tem muita coisa para ser tratada. O documentário mesmo traz as raízes históricas disso, claro, de um ponto de vista mais específico, fala das lâmpadas e como que isso se perpetuou até o momento de hoje. Mas acho que nesse ponto o professor já foi bem mais aprofundado do que eu poderia. Então eu vou seguir para a minha linha que eu achei bem interessante, que toca no ponto, principalmente com relação ao texto final que você colocou, do consumo consciente, que é com relação às pesquisas que a gente faz aqui no nosso grupo de pesquisa, do uso consciente de tecnologia. Mas eu já chego lá. Vou fazer um caminho um pouquinho diferente para mostrar também o que eu posso contribuir, ou penso que eu posso contribuir com relação a isso. Primeiro, a minha relação com a obsolescência programada é, antes de tudo, de um observador. Eu vejo isso acontecendo diariamente, né? Sou vítima disso também, com todas as complexidades que foram colocadas, mas, por exemplo, eu tive que trocar de celular mês passado, e claramente o meu celular anterior atendia as minhas necessidades. Eu troquei porque ele não tinha reparo, mas se ele tivesse, eu continuaria com ele. Então, eu vivo isso, e na área de tecnologia, informática, enfim, é diário, né? Isso está presente diretamente. Inclusive, a gente fez já trabalhos com escolas para fazer recuperação de hardware, de equipamentos de informática das escolas, assim, com os próprios alunos, estudantes. Então, é algo que a gente vivencia e vê os impactos. Eu acho que o que eu quero tratar é bem disso, dos impactos que isso causa na vida, de diferentes maneiras, principalmente com relação ao desenvolvimento pessoal. Eu tenho pensado também no termo de obsolescência forçada, ao invés de programada. É essa que me dói mais, né? É aquela que você, como usuário consciente, sabe de que a troca daquele produto, ou a substituição dela, ou o descarte não seria necessário, mas você se sente forçado por uma série de razões. Sejam elas técnicas, né? Que você precisa de algo que funcione, enfim, que atenda ali, nem que seja uma necessidade criada por alguém, por uma empresa, enfim. Ou até o destinamento correto isso como lixo, assim, às vezes a gente não tem condições de saber onde jogar alguma coisa fora, então
eu acho que a gente é forçado a fazer coisas e muitas oportunidades. Então, a obsolescência forçada também faz parte ali do que eu penso. E eu tenho visto alguns estudos também, e com certeza isso entra no que o professor Júnior colocou, mas de alguns estudos em que, dado esse mundo, o estado como a gente está, né, não ideal, completamente longe do ideal, tem alguns tipos de obsolescência programada que talvez possam auxiliar em algum sentido. Por exemplo, né, por que eu estou tirando o programado e colocando o forçado? Eles têm um artigo que faz um estudo assim, interessante do quanto custa, ambientalmente falando, qual é o impacto ambiental de um produto durante a fabricação e durante a fase de uso. Então, isso tem diferenças gritantes. Por exemplo, um carro gera durante sua produção impactos grandes, claro, uso de água, enfim, tinta e tudo mais, mas durante o uso, um uso prolongado, ele gera muito mais impacto por a queima dos combustíveis. No caso, o carro por gasolina, álcool, enfim, combustíveis fósseis. Já o celular, por outro lado, ele causa um impacto muito maior durante sua produção e muito menor durante seu uso, porque o uso ele vai consumir energia. Claro, eu não estou falando de descarte, né? Descarte eu acho que é um requisito mínimo para a gente entrar nessa discussão de diferenças entre produção e uso, né? O descarte tem que existir corretamente, então a gente não atingiu o requisito mínimo da discussão, mas vamos supor que sim. Então, o celular, no caso, ele consome mais recursos durante a produção do que no uso. Então, pensando no caso do carro, por exemplo, pode sim haver um estudo de uma obsolescência programada para que esse carro seja retirado de uso e dado uma destinação correta, né? A partir de um cálculo onde ele vai consumir, vai começar a degradar mais o meio ambiente a partir, sei lá, de 10 anos, os componentes já não produzem uma fumaça, já começa a produzir uma fumaça um pouquinho mais degradante, então nesse momento seria interessante retirar o carro de uso ou trocar certos equipamentos. Então existe, sim, algum tipo de obsolescência que pode ser programado e pode ser interessante, mas veja que, como o professor colocou, o objetivo deixa de ser o lucro, né? Passa a ser o meio ambiente, por exemplo. Então, a gente não conseguiu um meio de produção ainda que resolva tudo isso, pode haver algum tipo de cálculo nesse sentido. Mas, como eu disse, a destinação correta do lixo é um requisito para qualquer coisa nesse sentido funcione. Se a gente continuar como o documentário exibe lá, tristemente, né, o descarte engana, por exemplo, que terrível. É a parte mais triste do documentário, a gente vê aquilo lá acontecendo, as crianças quebrando os equipamentos e tudo mais. Então, a gente não atingiu nem esse degrau, né? A discussão é muito mais longa, antes de falar em algum tipo de obsolescência interessante, né? Mas, enfim, ela existe e estudos tratam disso. Como eu disse, radioinformática, dá para colocar estatísticas na minha cabeça, né? Mas como líder de obsolescência programada ou forçada, a gente viu essa semana, não sei se vocês viram, mas eu li sobre isso, de uma empresa grande acabou de lançar um novo modelo de celular e tudo mais, e como isso gera discussão, né? Como as pessoas falam sobre isso, sendo que o celular do ano passado, já era excepcional, tecnologicamente falando, já fazia tudo o que tinha que fazer, enfim, planos de crédito para as pessoas já adquirirem um modelo novo, sem discussão nenhuma do que vai fazer com o modelo antigo, né? E isso me deixa bastante entristecido, porque algo muito similar com o que eu sinto com relação à vacina, por exemplo. A gente devia saber na TV todo dia onde me vacinar, que dia que eu vou, como é que vai ser, enfim, essa informação devia estar clara. Tão clara quanto o descarte, né? A empresa que fabrica o celular tinha que dedicar ali, sei lá, pelo menos metade do comercial para a venda do celular, indicando, o seu antigo, traga para esse local, a gente vai fazer isso e aquilo. Nós, usuários, a gente não tem a mínima noção do que fazer, né? A gente fica quase que procurando, assim, aonde entregar equipamentos antigos, equipamentos que a gente não usa mais. A prefeitura tem algum tipo de serviço de recolhimento disso, mas veja, é muita informação assim, do que um viu numa propaganda, algo muito assim superficial, quando isso devia ser
claro, né? Devia estar estampado no rótulo do produto, o seu antigo faça isso, faça aquilo. Então, isso realmente é muito complicado, a gente não tem essa noção do que fazer e vai muito de encontro com o uso consciente, que é uma coisa que a gente estuda por aqui. E, antes de falar disso de novo, né, tem a questão da informática, do que está cada vez mais evidente, assim, são esses aparelhos blindados, né? A gente pega um celular, uma década atrás, a gente trocava facilmente a bateria do celular, claro, já gerava descarte, né? Gerava algum tipo de problema, mas o aparelho podia continuar comigo, eu trocava por uma bateria, enfim, tudo certo. Agora, é impossível abrir um aparelho, é impossível trocar uma bateria, de diversas marcas, antes começou com uma só, agora diversas. Se você quiser abrir um aparelho, você tem que ter ferramentas mágicas, aquecedores para diluir a cola, enfim, complicadíssimo. E no documentário tem a impressora do rapaz lá, o Carlos, eu acho, que é um exemplo disso, né? Tão complicado assim, ele não consegue nem descobrir o que está de errado, né? Então, essa blindagem da tecnologia dos equipamentos é algo muito presente na área. A gente não consegue se livrar dela, pelo menos não com muito esforço. E isso, ao meu ver, gera impactos gravíssimos com relação a, inclusive, educação. Para não me prolongar muito, eu ia comentar a idade média de um celular, né? Hoje em dia, se você ler aí, estatísticas, está em torno de 2 anos, né? O aparelho smartphone é trocado a cada 2 anos em média, mas eu sinceramente acho que isso já é bem mais rápido do que isso. O consumidor geral ali deve trocar de celular muito mais rápido do que isso, né? Muito mais rápido que 2 anos. Se a gente parar para pensar assim, o que eu fiz com o meu último aparelho, para onde ele foi e tudo mais, é uma discussão muito recente, né? No meu caso, mês passado. Então, falando agora do que a gente pesquisa aqui no setor, tem o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é Educação, Tecnologia, Pessoas e Protagonismos, então é algo bem amplo. Minhas colegas, os professores Andréia, Silvana e Isabel, a gente trata muito e numa relação muito íntima com a extensão da universidade sobre o uso consciente de tecnologia. Então, a gente tenta estudar o que é esse uso consciente, como que a gente pode fomentar ele, do que se trata, quais são os fatores, mas o que a gente quer dizer com isso é que, além de eu saber usar uma dada tecnologia, que eu possa colocar ela ao meu favor, ao meu desenvolvimento, ao meu protagonismo na sociedade. O exemplo mais simples de entender o que a gente quer dizer com esse uso seria a quantidade de pessoas que sabem usar um celular, sabem utilizar um WhatsApp, e sabem passar notícias falsas sem o menor pudor. Então, é um uso consciente? Absolutamente nenhum, né? Está fazendo uso da tecnologia, entende muito bem, sabe fazer o encaminhamento de fotos e tudo mais, mas acaba gerando estragos gigantescos, como a gente sabe. Então, a nossa intenção é fomentar e entender o que precisa ser feito para que as pessoas utilizem a tecnologia como algo de fato disruptivo, né, que consiga ali mudar suas condições como indivíduo, se desenvolver e tudo mais. E aí que a gente chega na obsolescência programada nesse sentido, ou na forçada, que, ao meu ver, é o impacto mais cruel dela, tirando todo o impacto cruel ambiental, né, que pode ser o nosso fim, mas, enfim, cruel enquanto ali educador, digamos assim, que é a retirada da possibilidade do desenvolvimento pessoal. Muitos talvez tenham crescido como eu, mas quando eu era menor, qualquer coisa que quebrava na minha casa, fosse, sei lá, um aspirador, um brinquedo, enfim, o que estava jogado, eu gostava muito de abrir e ver do que se tratava, ver como funcionava, mexer e tudo mais. Agora você pega os aparelhos que as crianças têm acesso e eles são impossível abri-los, eles são de fato blindados, eles são programados para não serem abertos. E eu não falo apenas de equipamento de celular. Você pega sistemas que a gente usa, por exemplo, sistema operacional, eles são feitos para você utilizar da maneira como eles vieram, para que você não saia daquele padrão, que você não customize, que você não se liberte de alguma restrição que eles tenham. Então, tira
essa intenção de que você troque de aparelho, de sistema, ou fique amarrado a uma marca, alguma coisa nesse sentido, tira as possibilidades de desenvolvimento das pessoas. Eu vejo isso muito claramente, né? Tanto lá, por exemplo, nas oficinas de manutenção de hardware que a gente fez nas escolas, você vê que as crianças entenderem como funciona um computador, poderem ver o que é uma peça, o que ela faz, o que ela não faz, onde é que ela vai, como isso melhora qualitativamente a discussão deles com relação à tecnologia, ao uso, por exemplo. Tinha um aluno lá que falou, nossa, tem um computador antigo do meu pai que tem exatamente esse problema, então é só isso para resolver, é só isso para voltar a utilizar, eu posso usar na minha casa, ele está parado e tudo mais. Então, o simples fato de abrir algo e mostrar como funciona, essa simples possibilidade, gera esse tipo de, não só curiosidade, mas possibilidade de desenvolvimento. Então, hoje, com a obsolescência programada, eu não vejo isso acontecer, de maneira alguma. Está tudo muito restrito, muito difícil de mexer. E, claro, a tecnologia hoje é mais complexa. Pensando de quando eu era pequeno, eu abria brinquedos que tinha lá 2 fios ligados no motorzinho e só. Hoje é um celular complexo, por exemplo. Mas o fato de você não poder fazer, você não poder olhar o que tem dentro, não poder entender, sem até o perigo de se machucar, porque tem que fazer força para abrir as coisas, tira qualquer possibilidade, tira qualquer chance de desenvolvimento pessoal. E um usuário que não sabe da tecnologia que ele usa, tudo bem, ele é letrado na tecnologia, mas que não entende do que se trata, de como ela funciona, por exemplo, não sabe que a internet não é mágica, que é um conjunto de coisas que trabalham em conjunto. Então, um usuário que não tem essa consciência, que não pode ter, que está limitado a apenas utilizar aquele aparelho, é um usuário que vai ficar para sempre é forte, eu sei, mas se não tiver algum auxílio, vai ficar parado na fase do que a gente chama de letramento digital. Ele vai conseguir usar, mas apenas usar. E ele vai usar de uma maneira limitada para onde aquela empresa, aquele aparelho, guiar ele. Então, preciso trocar de aparelho? Por quê? São perguntas que surgem. E se eu trocar, ou esse aparelho, se eu fizer uma troca de algum componente, ele não vai me atender mais, ou ele não vai me atender da maneira que eu preciso? Ou ainda, puxa, eu realmente quero trocar, mas para onde eu levo? Para onde eu jogo? Para onde eu descarto ele? São perguntas difíceis e que, da maneira como a gente vive hoje, e que não há fomento para que as pessoas consigam respondê-las, né? Então, muita gente discute assim, eu vou comprar um celular porque esse tem mais memória, porque esse tem uma câmera melhor, mas não se discute assim do porquê, né? Por que você quer mais memória? Por que precisa de uma câmera melhor? No caso da memória, por que os sistemas estão precisando cada vez mais de memória? Não continua mandando mensagem, não continua vendo foto do mesmo jeito, né? Por que as coisas acontecem? E tem casos exemplares de empresas que fizeram o sistema se tornar mais lento propositalmente para que você precisasse adquirir, sei lá, mais memória, mais processamento. Então, esse tipo de coisa, para além dos problemas de lixo e descarte, seguram o desenvolvimento pessoal das pessoas. A gente fica limitado ao que está disponível ali imediatamente, como o professor bem colocou, além do consumo imediato, o uso imediato, o uso que me é permitido. Eu venho muito de uma linha de software livre, né? Então tem toda uma comunidade que tenta escrever sistemas abertos para que o usuário tenha liberdade de decidir o que faz, de como customizá-los. E tem muita coisa para tratar sobre esse assunto, mas eu só queria deixar esse ponto de que há, sim, um caminho alternativo. As pessoas estão tentando fazer, inclusive com aparelhos modulares, né? Aparelhos livres, que eu posso colocar diferentes peças, diferentes equipamentos, eu posso decidir o que vai ter dentro dele. Como os gamers fazem hoje em dia, quando compram um computador, decidem qual placa vai ser, qual memória quanto de memória vai ter, enfim, essas possibilidades de discussão. Então, existe um caminho, existe uma comunidade que trata disso na computação, mas, e já concluindo,
eu acho que o que fica aqui é que a obsolescência programada ou forçada, ela é uma discussão não só econômica, como o professor Júnior colocou, mas também social e política, porque para além de tratar de meios de produção e de consumo, numa relação dialética, claro, né? Um leva ao outro, ou trabalha com o outro, mas também gera impactos no desenvolvimento pessoal de cada um. Então, as pessoas deixam de se desenvolver como seres humanos, deixam de, inclusive, ter essa discussão de alto nível que o professor colocou, de, pô, eu preciso disso, eu preciso de uma impressora, né? Nós precisamos. A gente fica fascinado pela tecnologia, fica fascinado pelo modelo de celular que saiu ontem, bonito, brilhante, e a discussão não sai disso, né? Enfim, acho que esse é o ponto, para mostrar que além do descarte, além da questão econômica, o social e o político também sofrem, né, dessa obsolescência programada. Não sei se saí muito do tema da redação, mas espero ter contribuído. Acho que está sem microfone, Ignacio. Obrigado, professores. Sem problema, professor Alex. A ideia é justamente duas visões diferentes, né, complementares sobre esse problema da obsolescência. Tem alguns comentários aqui feitos no chat, né? O Vander Silveira faz uma pergunta: podemos ter esperança de um dia vermos os sistemas produtivos e de comércio responsabilizando o consumidor pelo destino dos detritos? A Bruna faz uma observação aqui. Em relação ao lixo eletrônico, achei revoltante quando vi a maneira como as grandes empresas de celulares e computadores utilizam outros países subdesenvolvidos como lixão, com a desculpa de que estão levando eletrônicos que funcionam ainda para melhorar a tecnologia desses países. Mas a maioria desses dispositivos nem funcionam, é simplesmente sucata. E o Xavier faz uma observação aqui que, inclusive, tira a possibilidade de geração de emprego em lojas de reparação de celulares, pois a empresa X ou Y se reserva a exclusividade na reparação do celular ou do aparelho que for. As empresas de celulares complicam o sistema de reparação, pois você, para poder deixar reparar o celular na loja da empresa, precisa deixar o celular uma semana e ainda com os fones e cabos. Essa observação tem a ver com algo que eu observei aqui, que me chamou muita atenção, a palavra blindagem, né? E aí primeiramente, faço uma observação para o professor Alex, mas também, indireta, secundamente, como diria o Dorico Paraguaçu, professor Júnior, é a questão do design, né? Quando você tem um aparelho que é blindado, né, já parece aquilo, a expressão que os engenheiros usam muito, né, a caixa preta. Você sabe que se você apertar aqui, você aperta tal botão, você tem tal resultado, mas você não sabe o funcionamento. E também você não consegue abrir, entender um pouco melhor e fazer pequenos reparos, né? Você tem aquilo como algo mais ou menos mágico, né? Você sabe que funciona, mas você não sabe explicar. E não tem a possibilidade de módulos, de você mudar. E isso na área eletrônica é muito evidente, mas eu gostaria de pensar se não seria possível imaginar coisas modulares em outros ramos da economia, né? Por exemplo, um carro, de certo modo, ele é pensado assim, em 5 anos você não encontra mais peças, já mudou, uma série de coisas, é mais fácil e é menos incômodo você trocar o carro do que fazer essa reparação. Bom, acabei falando e não perdemos a pergunta lá do Vander, né? Do Vander, que então, se a gente pode ter esperança de que os sistemas responsabilizem o consumidor pelo destino dos detritos. Eu acho que Eu deixo o professor Júnior começar. Tá bom.
Na verdade, não é só uma questão, né, como eu acabei comentando, de responsabilizar o consumidor, nesse caso, pela destinação dos resíduos. Na verdade, isso é coletivo. Na verdade, nós temos que trabalhar para reduzir os resíduos. E aí o professor Alex, ele destacou muito bem isso. Né? Essa questão de você ter, vamos dizer assim, os programas, né, os planejamentos para o descarte dos produtos, isso que deve ser revisto. E juntamente com a própria reflexão da propriedade do bem. Então, se nós mudarmos vamos dizer assim, esse comportamento estrutural de que para ter acesso a qualquer serviço eu preciso ter o bem, você vai fazer o quê? Você vai gerar uma demanda maior por produto e, obviamente, uma demanda maior, uma oferta, né, de resíduos. Porque não tem, até o momento, pelo menos, a primeira e a segunda lei da termodinâmica não foram refutadas. Então, qualquer processo de produção e consumo vai gerar resíduo. Como o professor destacou muito bem, o professor Alex, vai gerar mais ou menos, mas a questão é que vai, esse é o ponto. Então, essa ilusão de que você aumentar a eficiência ou você transitar para as chamadas tecnologias verdes, você tem a solução. Não, contribuem, mas não são a solução porque o problema é estrutural. E isso envolve essa reflexão de consumo. E no caso dos resíduos, na verdade, e até eu vi a outra questão da logística reversa, na verdade nós temos um grave problema também estrutural. Primeiro, nós estávamos até conversando, Inácio, isso é muito... eu estou usando o termo estrutural porque é aquelas coisas que nós fazemos de maneira inconsciente. Então, tudo que não tem utilidade, pelo menos aparente, ou de fácil visualização, é lixo, é resíduo, ponto. Ou seja, qual que é o destino de um lixo, de um resíduo? Descarte. É o aterro sanitário, e pouco importa se você está atendendo aos requisitos. Veja, você está descartando matéria e energia, que poderia ser incorporada nos sistemas produtivos, e minimizando os impactos ambientais. E o pior, já existem tecnologias a respeito disso. Existe uma tecnologia desenvolvida na Alemanha, em que você consegue reduzir os resíduos domésticos em 90% daquilo que seria destinado a um aterro sanitário, vamos dizer assim, bem administrado. Ou seja, apenas 10%. E esse 10% ainda ele tem uma característica muito interessante, que ele foi totalmente, o material foi processado, tratado, que o que sobra de 10%, ele já não gera efeitos no meio ambiente, ele se torna quase que um material inerte. Por exemplo, uma rocha. A rocha, você só tem o farelo de rocha, que vai contribuir para a formação de solo. Esse resíduo ele é quase isso. Ele não vai gerar churume, ele não vai se degradar, ele não vai acontecer nada. Então, veja, antes de nós discutirmos a destinação, nós temos que ter toda uma infraestrutura adequada para receber esses materiais. Eu prefiro usar esses termos, materiais, do que resíduos, porque são materiais. Só que em função da característica da nossa sociedade, esses materiais têm o nome de lixo ou resíduo. É uma questão social, veja. Pergunte para os coletores, o que é aquele material para eles? É um material, é a fonte de sustento deles, não é lixo. Porque se fosse lixo, eles não estariam recolhendo. Eles estão recolhendo porque aquilo tem um valor. Não precisa nem ser um valor monetário, mas tem um valor, eles entendem. Pergunte para as pessoas que reutilizam, né, aquelas que estão entrando no comportamento da reutilização dos materiais, né, de você tentar reaproveitar. Tudo é material. Seja retalho para fazer um artesanato, seja um equipamento, como o professor destacou, o reparo dos computadores, que eram lixo. Eles voltaram a ter não vou falar ter utilidade, mas eles voltaram a oferecer o serviço para o qual eles foram produzidos. Essa é a questão.
E só para encerrar, para não alongar minha fala, veja o caso de Curitiba. Nós temos já há décadas o programa, né, de reciclagem, de coleta seletiva. Mas esse programa não coleta nem 5% do material residual gerado. E veja, há décadas. E o que mais chama atenção é o seguinte, que apesar desse programa, nós pegamos esses resíduos e mandamos para outras cidades, outros estados, porque não temos em Curitiba ou região unidades produtivas adequadas para fazer o processamento e a inserção desses materiais de novo no sistema econômico. Veja, há décadas. Então, como que você vai fazer, por exemplo, a própria aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Sim, um caso como é o de Curitiba, que deveria ser exemplo, não conseguiu em décadas. Então, nós precisamos discutir, na verdade, como eu chamei no final da minha fala, de maneira muito mais séria essas questões. E não como modismo, ou como algo que é um estilo de vida, então são os hippies, que, né, são aquelas pessoas mais desprendidas do material, Não! Essas são questões de sociedade, que devem ser tratadas como tais. Não são questões de ambientalistas chatos, dos ecos chatos. Não, são questões reais que estão hoje contribuindo para impactos que nós nunca presenciamos na nossa geração, na nossa existência. Como, por exemplo, milhares de pessoas morrendo todos os anos em razão da poluição. Dos vários tipos, poluição atmosférica, poluição do solo, poluição da água e contaminação do próprio organismo, de várias formas. Por exemplo, né, o professor falou das baterias, praticamente tudo aquilo que é elétrico, né, as chamadas tecnologias verdes do elétrico, incluindo as tecnologias de painéis solares, de usinas eólicas e etc., a base delas são os recursos naturais não renováveis. Só que não são qualquer... Desculpa. Não são qualquer recurso. Não é qualquer recurso que nós estamos falando. Nós estamos falando de recursos com potencial de contaminação do meio ambiente altíssimo. Contaminação persistente. Mercúrio, outros tipos de metais que não se degradam facilmente na natureza. Não esqueça, não temos um sistema de tratamento adequado. E nós estamos criando mais e mais materiais com essa característica. Seria isso. Desculpa ter prolongado. Não, ótimo. Só uma pontuação, ainda com relação à pergunta, né, de responsabilização. Lá no início, como a gente vai responsabilizar um consumidor que a gente não tem nem condições de ensiná-lo o porquê do descarte, como descartar, né? Então, no final das contas, vai ser uma multa. Quem não descartar vai receber uma multa. Então, o processo não tá girando da maneira correta ou para a razão de que ele deveria ser, né? Então, é difícil esse negócio de responsabilização. Sim, podemos ter esperança, porque esperança a gente sempre vai ter, mas é complicadíssimo. Assim. Responsabilização ainda de algo que é de sociedade é complicado. Foi uma observação que, quando a gente trata de sustentabilidade e lixo, existe eu chamo de tentação moralista, talvez, de hiper-responsabilizar o indivíduo. E aí já é um reflexo de uma mentalidade individualista. Né? De certo modo, você é responsável, você, indivíduo, né? É responsável por aquilo que você adquire, por aquilo que você comprou. Você comprou lá uma televisão, você vai ter a utilização dela, mas a caixa veio junto, veio toda... E ninguém vai achar que jogar essas embalagens à casa do vizinho seja algo moralmente aceito, seja algo decente, né? Mas, ao mesmo tempo, então, colocar... mas
ao mesmo tempo, mas me perdi um pouco. Às vezes o indivíduo não tem opção. Eu procuro, na medida do possível, não usar material descartável, mas aqui no raio de 1 quilômetro ao redor da minha casa, certos legumes, eu só consigo comprá-los naquela famigerada bandejinha de isopor. Assim, eu não tenho opção, né? Eu não tenho opção de um lugar, ou às vezes, a 3 quadras tem lá o quiabo na bandejinha. Eu tenho que andar 10 quadras para comprar a mesma quantidade lá a granel, mas às vezes está chovendo, e nem sempre eu estou disposto a andar 10 quadras. Então, o indivíduo, às vezes, não tem muita opção. Eu percebo que parece que o sistema joga, né, para o indivíduo. O indivíduo, aí a pessoa física, ela fica com essa responsabilidade. Aquela que tem consciência, eu vejo que ela se depara o tempo todo com esses dilemas, né? Eu vou andar 10 quadras para comprar o legume a granel, ou eu vou andar menos, mas eu vou ter essa bandejinha. Outra coisa, os materiais, como o professor Júnior bem mencionou, que às vezes o que seria, vamos dizer, ele não é mais útil naquela função, no caso da bandejinha, né, depois que eu preparei o alimento, mas ele pode ser matéria-prima para uma outra atividade. É óbvio que aquela carcaça de computador lá que as crianças estão mexendo, aquilo lá aquele material já foi feito de uma maneira não pensado nessa responsabilidade. Então a pergunta não seria o caso de, não sei como, já pensar na utilização de materiais que possam ser que possam ser reutilizados? Eu nem digo reutilizados. Você vai construir um computador. Esse computador vai ter que ter uma carcaça de plástico. Tá? E depois, esse plástico vai fazer o quê? É uma pergunta que a gente não se faz. Vou pegar um exemplo mais simples. Refrigerante. Você compra você está interessado no líquido. Mas o que você faz com a garrafa? De que material ela é feita? Ela não poderia ser feita do material que eu coloque no meu quintal lá e ela se degrade rapidamente? Ou que isso seja reaproveitado? Não sei. Como fazer isso? Porque, assim, se está sendo utilizado o petróleo para a produção de uma garrafa PET ou de uma garrafa de vidro, a gente sabe que atrás existe uma coisa que é uma opção da sociedade e existe incentivo indiretamente para a indústria do petróleo. Existe né, a gente às vezes ouve falar de certas ideias. O professor mesmo falou da economia, né, aqui em Curitiba nós não temos estrutura para uma economia circular. Isso é uma opção política. Né? Não é porque as pessoas, o indivíduo, não tem nenhum pioneiro que monta uma indústria de economia celular. A sociedade, intermediada pelo governo, que não faz esse incentivo, que não faz esse fomento. É isso, professor Júnior? Temos sim, né, o componente político, o professor também, Alex, já tinha destacado isso, do componente político, mas lembre que esse componente político, eu volto a insistir na questão da sociedade. O componente político só atua se a sociedade sustentar essa atuação. Se a sociedade não sustentar, ele não vai seguir nessa direção. Então, por que nós temos essa trajetória política de mais crescimento, mais consumo, mais degradação ambiental? Porque a sociedade aceita isso, porque a sociedade, dentro das suas limitações, entende que este é o caminho. Veja, porque você não pode esquecer o seguinte, e aí nós entramos por questões mais complexas ainda, que o Brasil é muito desigual.
Então, você tem uma parcela da população que tem renda, mas é uma renda que fica no limiar do acesso dos bens que ela deseja ter. E para fazer uma adequada gestão dos resíduos, isso envolve custos. Alguém tem que pagar. É a sociedade que vai pagar. E hoje nós pagamos pouco por isso. É só você ver a taxa de coleta de resíduos que nós pagamos, né, todos os anos. Ela é irrisória para a maioria. Mas quando você vai para essa parcela da população, né, que tem uma renda muito mais baixa, esse valor é significativo. Agora, pense se você estende esse custo do tratamento dos resíduos e ainda, né, não podemos esquecer o sistema que nós vivemos. O sistema que nós vivemos é esse do descarte, é esse do desperdício. Então, o que acontece? O sistema em si, ele já é ineficiente. Embora falem da eficiência, etc., ele é ineficiente. O sistema baseado no descarte é um sistema ineficiente. Parece que o professor Júnior travou. Perdemos o contato. E aproveitando a pergunta do Wander que está ali, né? Eu acho que é exatamente esse ponto, Wander. Não individualizar, né? Eu acho que eu entendi a sua primeira colocação. Talvez meu comentário tenha sido ambíguo nesse sentido, mas é de fato, né? Fazer disso uma questão social. E como o professor Júnior estava colocando exatamente agora. Sumiu a tela aqui, desculpa. Ficou tudo. Sem problemas, sem problemas. Não, tranquilo. Então foi comigo o problema. Estava pegando a rabeira aqui no que você falou. Não, pode continuar, Alex. É só pontuar a importância do que a gente está fazendo agora aqui, né? De elevar esse debate, de trazer questões críticas sobre isso, né? Não apenas reproduzir, até a questão da bandejinha do isopor ali. E essas questões diárias ali que a gente sofre, que a gente vivencia, elas têm que extrapolar essa discussão diária e vir para um ambiente como esse. Então, são colocações importantíssimas para a gente começar a pensar diferente, né? Por que esse descarte, né? Por que a sociedade precisa do descarte? Será que precisa? Acho que é por aí. Isso mesmo. O que eu queria só complementar, depois que deu uma parada aqui na minha tela, é que não podemos perder de vista esse custo. Então, entra nas questões estruturais que nós precisamos enfrentar, e questões estruturais nós só enfrentamos com sociedade. Elas passam pela política, mas como são mudanças radicais, você precisa do apoio social. A própria questão de você aumentar a vida útil dos produtos, de você retornar a capacidade de manutenção como nós tínhamos no passado. Isso é uma questão de sociedade. Por quê? Porque nós sabemos dos impactos. É aquilo que eu comento no artigo que eu compartilhei com vocês. Será que a sociedade sabe de fato o que é consumo consciente e quais são as consequências desse consumo consciente? No artigo eu ilustro com uma situação que ocorreu em São Paulo, que reflete bem como a sociedade não sabe, como nós não estamos preparados para uma economia consciente, para um consumo consciente, produção consciente, do jeito que nós estamos falando em desenvolvimento sustentável. Na crise hídrica de 2014, né, o Estado de São Paulo, o Sabesp, todo mundo trabalhou por uma redução do consumo de água das famílias. Né, fizeram campanhas, etc. A sociedade respondeu, lembram que, nossa, reduziram o consumo, como aqui nós tínhamos também a campanha de 20%. Lá em São Paulo eles reduziram o consumo, só que parece que eles não sabiam que ao reduzir o consumo, você vai reduzir o valor das tarifas de água e, consequentemente, você vai reduzir o faturamento da empresa de saneamento básico. Isso é lógico. Porque, dito e feito, a companhia de saneamento básico reivindicou junto ao governo que, em função da redução do consumo, reduziu o faturamento e, em consequência disso, ela estava com problemas financeiros. Qual foi a solução? Aumentar o valor da tarifa d'água para voltar à saúde financeira, ou seja, puniu o consumidor por ser um consumidor consciente. Percebem como que se nós não discutirmos essas mudanças estruturais, o resultado pode ser pior do que o resultado de não fazer nada? Veja o caso, você aumentou o valor da tarifa,
As pessoas já estavam usando água no limite do possível, e agora você prejudicou as pessoas de baixa renda. Por quê? Porque elas não conseguem mais reduzir o consumo e vão ter que pagar uma tarifa maior ainda. E depois que passou a crise, a tarifa não voltou. Vocês podem perceber que nunca volta. Então, isso é um ponto importante. Claro que nós não podemos esquecer, que é o que eu quero finalizar, os crimes ambientais. Crime ambiental é uma coisa, e deve ser tratado como crime. Então, veja, na nossa região aqui de Curitiba e metropolitana, que nós podemos criticar o sistema, que é uma questão estrutural, mas não podemos negar. Nós temos um sistema de coleta de resíduos. Temos. Passa de porta em porta. Eu me pergunto, o que justifica esses descartes em terrenos baldios de lixo doméstico? Você pode ter problema com o descarte de resíduos eletrônicos, como o professor destacou, mas nós também temos. Inclusive, temos engajamento do setor privado. Né? O supermercado que eu vou está lá para receber resíduos eletrônicos, lâmpadas, etc. O que justifica o descarte em rios, em áreas verdes, em parques? Nós vemos descarte em parque, isso é crime, e deve ser tratado como tal. Mas não, né? Não tratamos. Quantas pessoas são, de fato, multadas e penalizadas por crimes ambientais no Brasil e aqui na nossa região? Quase zero, menos de 1%, segundo os dados. Então, vejam, isso reflete o problema estrutural. E a sociedade se volta quanto a esse tipo de punição por crime ambiental, como a chamada indústria, né? A indústria ambiental que persegue. Mas é crime descartar resíduos, ainda mais tendo um sistema, o nosso sistema é relativamente bom. No sentido, tem coleta, né, tem o descarte. Claro que isso não é o adequado do ponto de vista de eficiência, mas não justifica o descarte irregular, o crime ambiental. E isso deve ser combatido, e combatido com todo o rigor possível. Para quê? Para inibir, para as pessoas saberem que isso vai ser punido. Não adianta só a educação. Você acha que a pessoa não sabe que não pode jogar uma sacola de lixo no rio? Claro que ela sabe. Ela joga por quê? Falta de senso de sociedade, de comunidade, de coletividade. E aí você entra também no ponto que o professor destacou, nós perdemos isso. O senso de comunidade, de que nós vivemos em coletivo. Hoje cada um vive na sua bolha, não interessa o que acontece ao lado. E o descarte envolve muito isso, né? Porque no momento que você faz o descarte irregular, não é necessariamente você que vai sofrer com esse descarte, mas aonde esse resíduo vai alcançar, ou seja, terceiros. Queria finalizar com isso. Eu quero ler aqui uma observação que o Vander fez, né? A minha questão não era sobre individualizar o destino do descarte, mas criar uma rede que mire associar, ampliar a produção, comércio, descarte. Acho que foi bem observado pelo Vander também, aqui pelo comentário dos professores, né? A questão é social, é o coletivo, né? Então, acho que a palavra estrutural é muito importante. Estrutural. Bem observado pelo Vander né? É um problema que passa pela decisão política e é grupal, né? Tem uma observação aqui, deixa eu ver o nome, já esqueci, a Cláudia Suemi, que é sobre a água. Não é a indústria e a agricultura que gastam mais que o consumidor residencial? Acho que é para o senhor Júnior. Primeiro, temos que qualificar um pouco melhor esse consumo. E também esse consumo ele depende da questão de localização. Então, veja, regiões em que você tem uma indústria intensiva no uso do recurso hídrico, obviamente que ela vai ser uma grande consumidora de água. Mas veja o caso de Curitiba, em que você tem uma grande densidade demográfica, você tem um consumo que não vamos dizer assim, que insignificante. Nós temos uma demanda hídrica urbana muito expressiva.
tá bom? Então, isso não pode, eu vou dizer, não podemos tratar como um determinismo, de que sempre é assim. No caso da agricultura, eu quero fazer uma observação, porque, na verdade, existe um equívoco. Eu não sei se, né, aquela questão, né, nós estudamos e daí sempre nos perguntam, mas para que eu vou usar isso, né? E eu acho que biologia é um caso típico desse. Na verdade, atribui-se à agricultura o uso excessivo de água. Mas, na verdade, a agricultura não utiliza toda a água que nós tratamos dessa forma, no sentido de incorporar ao produto. O que acontece? Vou falar rapidamente, porque isso, eu tive contato com um agrônomo que me recordou essas questões, eu também tinha esquecido desse elemento na discussão, que é o seguinte: para realizar a fotossíntese, a planta ela precisa abrir os chamados autômatos, que são, né, um componente da planta que permite a entrada de luz solar para que ela faça a fotossíntese e tenha os nutrientes captados do solo. Então, o que acontece? A água entra pelas raízes, ela passa pela planta e ela é que abre esses autômatos. Então, de cada 100 litros de água que qualquer planta utilize, ela incorpora 1 litro. 99% volta para a natureza. Ou seja, ela está contribuindo, na verdade, se você pensar bem, para a purificação da água. Porque quando a água passa do solo e se transforma em vapor, ela foi purificada. E a questão central para nós aproveitarmos essa água é criarmos as condições para que essa água evaporada ela permaneça naquele ciclo hidrológico local. E você tenha ela na volta de chuvas, de umidade e etc. Então, a agricultura, ela utiliza, mas ela não leva essa água, como, por exemplo, no caso da indústria e no caso do consumo doméstico, em que você tem a geração dos efluentes altamente contaminantes, que são poucos e bem pouco tratados, né? Sempre o vilão é a agricultura. Mas nós esquecemos dos outros usos e das outras formas de degradação dos recursos. Então, no caso da agricultura, nós temos que trabalhar para criar as condições edafoclimáticas, de ecossistema, de paisagem, para que você consiga reter essa água na região em que ela está sendo utilizada. E também criar as condições para recarga dos aquíferos, manutenção dos lençóis freáticos, para você ter perenidade nos recursos hídricos, para aqueles momentos de estiagem a água permanecer. Então, na verdade, não é tão simples. Por isso, eu gosto de usar a palavra estrutural, porque você não, esses problemas que nós estamos enfrentando hoje, você não vai resolver do dia para a noite. São problemas que exigem soluções de longo prazo. Então, vou usar a questão dos resíduos que nós estamos tratando aqui. Para você criar todo um sistema que aproveite esses materiais que são descartados hoje, você precisa criar toda uma infraestrutura de elevada complexidade. Capacitar as pessoas, criar maquinários, mudar a cultura a partir da educação, para que você faça a gestão adequada. Ou seja, talvez isso não esteja nem na nossa geração mais, na minha, na do Inácio e na do professor Alex, essa solução. Só que a questão é o seguinte: quanto mais nós ficamos, ou melhor, quanto mais nós deixamos de enfrentar essa solução estrutural, pior é para nós. Podemos fazer o paralelo com as mudanças climáticas. Lá na década de 70, né, falava-se, olha, se não fizermos nada, isso aqui, vamos chegar a 2 graus de aumento na temperatura média, e não sei o quê. O que o Acordo de Paris fez? Ele aceitou o aumento de 1,5 graus. Ou seja, o futuro já se tornou passado. E a questão dos resíduos caminha para a mesma trajetória das mudanças climáticas. O problema já é passado. Ou seja, nós já perdemos o momento da solução. O que nós temos que fazer agora é, no máximo, tentar reduzir
os efeitos negativos das decisões equivocadas que nós já tomamos. Porque o problema já está aí. Ele não vai surgir mais, ele já está aí. É só ver a questão dos oceanos, as ilhas de plásticos. Você acha que aquilo vai ser resolvido com toda a gestão adequada? Não, aquilo lá é por décadas, se nós não estivermos falando em séculos. Porque uma coisa que as pessoas esquecem, que o plástico, aquele negócio de 400 anos, ele não se degrada, porque ele não existe na natureza nenhum composto que vai fazer a degradação biológica desses materiais. No máximo que nós temos, e que é gravíssimo, não sei se vocês sabem, nós temos a fragmentação desses plásticos em partículas microscópicas de plástico, ou seja, continua sendo plástico. O problema é que essas partículas microscópicas, elas estão entrando na base da cadeia trófica. Nos micro-organismos, eles estão se alimentando, e como eles não têm um metabolismo preparado para fazer a digestão dos plásticos, eles estão morrendo. O professor Júnior travou novamente. Caiu. Voltou. Voltou. Você vai morrer. O problema é que agora, dada a quantidade de plástico que nós lançamos na natureza e que chegaram aos oceanos e que estão sendo degradados pelas intempéries, né, o atrito do movimento dos oceanos, a incidência de radiação solar, nós estamos minando a base da cadeia da vida, que são os micro-organismos. Então, as pessoas não estão percebendo que nós estamos colocando em risco não só a biodiversidade que existe, mas toda a sociedade. Não estou falando em extinção humana, porque isso eu vou falar para vocês que, no momento, eu não consigo visualizar isso no horizonte. Mas o que nós estamos caminhando é para o colapso da sociedade como a conhecemos. É isso que nós estamos caminhando. O que vai resultar disso, não sei. O que eu sei é o seguinte, que a história mostra que as sociedades que não levaram a sério seus problemas estruturais, hoje não existem mais. A espécie humana existe, mas as sociedades não. Elas entraram e sumiram, foram extintas. Qual que é a consequência disso? Normalmente, poucos descendentes dessa sociedade sobreviveram, ou seja, a maioria foi morta. Sumiu do planeta. Por quê? Pelas consequências. O que seria? Isso em escala local. Não estou falando... Pense um evento dessa magnitude em escala global. A pandemia foi um ensaio disso. Ainda bem que vamos dizer assim, o vírus ele não foi tão agressivo quanto poderia ter sido. Porque se ele tivesse sido, veja, um vírus que mata menos de 3% das pessoas que são contaminadas. No Brasil, nós já chegamos a 600 mil. Imagine se esse vírus matasse 20% das pessoas que se contaminassem. Faça a conta. 21 milhões, 20%, você já estaria falando em 4 milhões de pessoas mortas no Brasil. Só no Brasil. E nós corremos esse risco de um vírus dessa natureza ou da própria consequência do próprio sistema entrar em colapso. Porque lembrem, uma coisa é certa, você precisa se alimentar todos os dias. Não esqueça disso. Sim. Ilustrando o que o professor acabou de comentar, quem quiser se aprofundar, há 2 anos atrás, 3, a National Geographic teve a matéria de capa foi a poluição dos oceanos. Até uma imagem muito bonita, muito chocante, né? Que você olha de longe parece um iceberg, e quando você chega um pouco mais perto, você percebe que é uma sacolinha plástica. É uma matéria bastante longa e não muito otimista. Existe, inclusive no YouTube está disponibilizado, depois a gente vai colocar nos comentários, um documentário chamado Oceano Plástico,
né, só sobre a questão do plástico nos oceanos, e também, complementando, existe um episódio do programa chamado Greg News, que também é dedicado ao plástico. Ele foi feito mais ou menos na época dessa National Geographic. Bom, já estamos aqui há 1h20 conversando, é muito gostoso, eu gosto muito de conversar com o professor Júnior e o professor Alex. O tema é um tema que nos provoca, e como tudo que tem a ver com economia, com sustentabilidade, é bastante complexo, né? Então, não é linear. Então, uma coisa vai puxando a outra, como o Vander mencionou aqui, é uma rede, né? Isso foi uma observação muito, muito, muito interessante. Mas nós temos que, uma hora a gente tem que acabar, né? Embora o curso esteja começando, então eu vou fazer uns pequenos avisos, depois eu passo a palavra para o professor Júnior, para as considerações finais, e para o professor Alex. Lembrando que esse é o primeiro debate de uma série de 5, que é da nossa mostra do projeto Audiovisuais, Culturas, Interculturas e Outras Artes. A primeira mostra desse projeto, que é dedicado ao tema do lixo. Aliás, nós tivemos dificuldade para encontrar um nome, porque evoca coisas, né, lixo, mas lixo, descarte, dejeto, e acabou ficando lixo.doc mesmo, né? Foi o mais delicado que a gente encontrou, né? Apocalixo, bom, os nomes eram mais variados, mas a gente não queria assustar, como eu esqueci o nome dela, a Cláudia, né, observou que na publicidade sempre se explora esse fato esse lado grotesco, né, da sacolinha no rio, do sofá no rio, das coisas jogadas na rua, né. Bom, então, eu convido vocês a fazer a inscrição, quem não fez ainda, façam. Aqui embaixo do vídeo tem o link para inscrição nesse curso. É um evento de extensão aqui da Universidade Federal do Paraná. Quem participar de todas as apresentações, de todos os debates, e apresentar um relatório final, né, que não é um questionário, uma prova, né, simplesmente preencher o formulário final de avaliação, recebe um certificado de 30 horas, né? Isso para muita gente é interessante. Daqui a 15 dias nós teremos o próximo debate, que é sobre do filme Desperdício Desperdiçado. Esse documentário, excepcionalmente, ele não está disponibilizado no YouTube, ele está em uma outra rede, mas também de acesso aberto, de acesso gratuito, né? E então já estão todos convidados, reservem, né? Daqui a 15 dias, daqui a 14 dias, vai ser hoje é dia 15, vai ser dia 29 de setembro, né? E queria agradecer também muitíssimo o projeto Cinema Ibero-Americano, que hoje está hospedando a nossa live, né? Nós abrimos o nosso canal do projeto ontem, e o YouTube não nos disponibilizou fazer live, porque você tem que ter o canal criado pelo menos há 24 horas para você poder veicular uma live. Então, carinhosamente, o projeto Cinema Ibero-Americano nos hospedou, e também já convido vocês para a próxima edição. Nós já tivemos 3, na próxima edição do Cinema Ibero-Americano. Eu assisti já as 3, participei das três mostras. É uma experiência muito interessante de assistir filmes em língua espanhola, muitos sem legendas, mas é uma experiência cinematográfica, até linguística, muito interessante. Então, nos aguardem, que o Cinema Ibero-Americano com certeza vai promover a 4ª mostra, e semana que vem
no próximo encontro, nós já estaremos, o projeto Audiovisuais, Culturas e Interculturas, nós já estaremos na nossa casa, no nosso próprio canal aqui do YouTube, e acompanhem também nos acompanhem também nas redes sociais. Eu apaguei aqui, interculturas.ufpr, tanto no Facebook quanto no Instagram. É importante que vocês nos sigam lá, que diariamente, como nós estamos nessa amostra, nesse período de lixo, né, então tudo que tiver relacionado, artigos, outras lives, documentários que nós já localizamos, a gente vai compartilhar lá. É interessante né, que as pessoas debatam também, participem. Eu vi aqui que o Vander está fazendo mestrado em detritos. Opa, com certeza, vamos, né, já vamos convidá-lo aí, entre em contato conosco para a gente, né, participar aqui das nossas lives e puxar nossa orelha aí, caso a gente, né, cometa algum erro, a gente tenha, enfim, a gente que é leigo, né, e todo mundo é leigo porque a gente vive na era da complexidade, né, os sistemas, essa é uma descoberta do início do século XX, que eu acho que ainda não foi devidamente explorada. Por favor, professor Alex, me corrija, né, essa noção de sistemas e sistemas que conversam com outros sistemas e que contêm sistemas. Quando a gente vai falar de meio ambiente, a gente já tem que começar partindo do paradigma da complexidade, né? Então, todos são bem-vindos aí, porque nós precisamos de conhecimento das mais variadas áreas. Então, passo a palavra para o professor Júnior para as suas considerações finais. Obrigado, Inácio. Quero agradecer novamente o convite. Espero que tenha contribuído um pouco para alguma reflexão a respeito desses desafios estruturais que eu coloquei para vocês. Queria convidá-los para visitar a página da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, www.ecoeco.org.br. Em novembro, nós vamos realizar o 14º encontro da EcoEco, então estão todos convidados a participar. Vai ser, como está sendo a regra, virtual. Convido também para visitar a página do GEMAECO, do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica, www.gemaeco.wordpress.com, para vocês acompanharem esses debates a respeito dessas mudanças estruturais que nós necessitamos na sociedade. E, por fim, visitem a página do NESD, do Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica, www.nesd.ufpr.br, e nesta página nós temos divulgados publicado algumas informações a respeito da pandemia aqui no Paraná. Temos algumas notas técnicas, temos atualizado de maneira diária os dados da pandemia, alguns mapas, gráficos. Então, vocês podem acompanhar a dinâmica da pandemia aí no Paraná, tá bom? Obrigado, boa noite a todos e a todas. Prazer em conhecê-lo, professor. Podemos pensar em parcerias depois. Com certeza, com certeza. Bom, também vou concluir. Eu agradeço a oportunidade. Certamente aprendi muito e espero que o pessoal que está acompanhando também possa ter aprendido, possa ter contribuído de alguma forma com a discussão. Da mesma maneira, agradeço aí todas as informações que o professor Júnior trouxe. Com certeza a gente pode pensar em trabalhos unificados, fico completamente à disposição. E convido também quem quiser falar mais sobre sistemas livres, como isso pode impactar, né, sistemas desde de aparelhos até softwares, enfim. Pode conhecer o nosso trabalho do grupo de pesquisa através do site do CEPT, então cept.ufpr.br, lá vocês vão encontrar, além de todos os grupos do setor, vai ter o nosso, a gente está produzindo o site, então em breve vai estar disponível, mas já consegue o nosso contato e tudo mais, então essa discussão aí tem tudo a ver com obsolescência programada, né, descartes e tudo mais,
Software livre é uma coisa que eu trabalho muito e acho que promete bastante falar sobre esses temas. Então, agradeço mais uma vez e espero que o pessoal tenha gostado. Então, mais uma vez, eu agradeço os professores por essas reflexões, pela disponibilidade, né, que eles aceitaram logo de pronto, assim, quando foi feito o convite, né, não tivemos que negociar, então isso é muito, muito legal, isso nos motiva, e agradecer mais ainda por esses momentos, essa 1h30 de conversa, né, o documentário tem 45, 50 minutos, a gente, né, está aqui debatendo quase o dobro, porque a ideia é justamente essa, né, a partir de um material audiovisual, nós trazemos para a nossa realidade, para discutir os problemas que estão aí latentes. Quero agradecer, então, todos que participaram e, né, pedir que vocês se cadastrem no nosso site, no nosso canal, né? Bom, o canal ainda vai ser liberado, mas a semana que vem nós já vamos divulgar o canal do Projeto Audiovisuais lá na nossa página no Facebook e no Instagram, né? Uma boa noite a todos e até dia 29 de setembro.